Em 1925, no coração pulsante de São Paulo, uma mulher chamada Margarida entrou no limiar do escritório de Florence Scovel Shinn, completamente destruída. Ela devia 50 mil reais e os cobradores estavam prestes a tomar tudo o que ela possuía. Florence olhou nos olhos dela e disse algo que mudaria para sempre a forma como entendemos a manifestação financeira. Ela disse que existe uma frase específica que, quando declarada com a consciência certa, obriga o universo a responder. Em breve, muito em breve. Margarida não acreditou no início, mas estava desesperada demais para recusar. O que aconteceu nos dias seguintes desafiou toda a lógica humana. E hoje, pela primeira vez, você vai conhecer cada detalhe dessa história e a frase exata que Florence ensinou naquela tarde de inverno. Mas antes de revelar as palavras, você precisa entender por que Florence hesitou durante anos em tornar esse decreto público. Ela tinha medo genuíno do poder que essas palavras carregavam. Florence Scovel Shinn não era uma mística qualquer. Ela era uma mulher prática, uma ilustradora de sucesso em Nova York, alguém que convivia com a elite intelectual e artística da época. Quando ela começou a estudar as leis espirituais, não foi por curiosidade ociosa, foi porque ela mesma enfrentou uma crise financeira devastadora após seu divórcio. Ela perdeu quase tudo, e foi nesse momento de escuridão total que ela descobriu algo que mudaria o curso de sua vida e de milhares de outras pessoas. Ela descobriu que as palavras não são apenas sons, são comandos, são decretos que moldam a realidade, de forma tão precisa quanto um escultor molda o barro. E entre todos os decretos que ela desenvolveu ao longo de décadas de estudo e prática, havia um que ela considerava perigoso demais para ensinar abertamente. Um decreto que funcionava rápido demais. Um decreto que assustava as próprias pessoas que o usavam, porque os resultados eram imediatos e muitas vezes vinham de formas completamente inesperadas. Esse decreto era tão poderoso que Florence só o ensinava em consultas privadas, para pessoas que ela considerava espiritualmente preparadas. Ela nunca o publicou em seus livros, pelo menos não da forma completa. Ela deixou pistas, fragmentos, como um mapa do tesouro, onde algumas peças estavam deliberadamente faltando. E foi exatamente isso que ela fez naquela tarde de 1925, quando Margarida entrou em seu escritório. Margarida era uma viúva de 42 anos. Seu marido havia morrido 3 anos antes, deixando-a com uma dívida enorme de um negócio que faliu. Ela trabalhou incansavelmente para pagar os cobradores, mas a cada mês a situação piorava. Os juros se acumulavam, as cartas de cobrança se multiplicavam. E naquela manhã de dezembro, ela recebeu um aviso final. Em 30 dias, perderia sua casa, seus móveis, tudo o que restava de sua vida. Foi então que uma amiga mencionou Florence Scovel Shinn, disse que ela era uma mulher estranha, que falava sobre o poder das palavras de uma forma que ninguém mais falava. Disse que pessoas haviam experimentado milagres após consultá-la. Margarida não acreditava em milagres, mas não tinha mais nada a perder. Quando ela chegou ao escritório de Florence, esperava encontrar uma espécie de vidente ou benzedeira. O que encontrou foi uma mulher elegante, de olhos penetrantes, que a recebeu com um chá quente e um sorriso sereno. Florence ouviu toda a história de Margarida sem interromper. Ouviu sobre a morte do marido, sobre o negócio falido, sobre as dívidas que cresciam como uma sombra devorando tudo. E quando Margarida terminou de falar, Florence ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela disse algo que Margarida nunca esqueceria.
Ela disse que o problema de Margarida não era a dívida. O problema era que ela estava declarando penúria todos os dias. Cada vez que pensava na dívida, cada vez que falava sobre a dívida, cada vez que acordava preocupada com a dívida, ela estava usando o poder da palavra falada para multiplicar exatamente aquilo que não queria. Era como se Margarida estivesse regando uma planta venenosa todos os dias e se perguntando por que ela continuava crescendo. Margarida ficou confusa. Ela perguntou como poderia ignorar uma dívida de 50 mil reais. Florence sorriu e explicou que não era sobre ignorar. Era sobre substituir. Era sobre usar o mesmo poder que estava alimentando a penúria para alimentar a abundância. E então Florence se levantou. Foi até uma gaveta antiga e tirou um pedaço de papel dobrado. Ela disse que naquele papel estava um decreto que ela raramente ensinava. Um decreto que funcionava em breve, muito em breve. Um decreto que havia transformado a vida de muitas pessoas, mas que também havia assustado outras, porque os resultados eram rápidos demais. Florence explicou que antes de ensinar o decreto, Margarida precisava entender 3 coisas fundamentais. A primeira era que as palavras têm poder criador. Não era uma metáfora, não era pensamento positivo superficial. Era uma lei espiritual, tão real quanto a lei da gravidade. Cada palavra que você pronuncia envia uma vibração ao universo, e o universo responde, criando circunstâncias que correspondem a essa vibração. A segunda coisa que Margarida precisava entender era que o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Quando você declara algo com fé, seu subconsciente aceita como verdade e começa a trabalhar para manifestar essa verdade na sua vida. O subconsciente é um servo poderoso, mas não questiona. Ele simplesmente obedece. Se você diz que está quebrada, ele trabalha para mantê-la quebrada. Se você declara que é abundante, ele trabalha para criar abundância. A terceira coisa, e talvez a mais importante, era que o decreto precisava ser feito no tempo presente e no estado de certeza absoluta. Não era pedir, não era implorar, era declarar como se já fosse verdade, era falar como quem já recebeu, era agradecer antes de ver. Isso, Florence explicou, era o que separava uma oração comum de um decreto de poder. A oração pede, o decreto declara. A oração espera, o decreto afirma, a oração duvida, o decreto sabe. Margarida ouviu tudo isso com uma mistura de fascinação e ceticismo. Ela era uma mulher prática, acostumada a trabalhar duro para conseguir o que queria. A ideia de que palavras pudessem mudar sua situação financeira parecia absurda demais. Mas havia algo nos olhos de Florence, uma certeza tranquila, uma paz inabalável, que a fez querer acreditar. E além disso, ela não tinha mais nenhuma opção. Florence desdobrou o papel e mostrou o decreto. Margarida leu as palavras em silêncio e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não eram palavras comuns. Havia algo nelas, uma força, uma densidade que ela não conseguia explicar. Florence explicou que o decreto tinha 3 partes. A primeira parte limpava o caminho, removendo bloqueios energéticos e karmáticos. A segunda parte abria os canais de recepção. A terceira parte declarava a manifestação como algo já consumado. Mas, antes de revelar as palavras exatas, Florence fez Margarida prometer uma coisa. Ela disse que, durante os próximos 7 dias, Margarida não poderia falar uma única palavra de penúria. Não poderia reclamar das dívidas. Não poderia expressar medo. Não poderia duvidar. Se alguém perguntasse sobre sua situação financeira, ela deveria responder apenas que estava em processo de transformação. Nada mais, nada menos.
Era isso que separava quem conseguia resultados de quem fracassava. A maioria das pessoas declarava abundância por 5 minutos e depois passava as próximas 23 horas declarando escassez. Elas regavam a planta certa com uma gota de água e depois inundavam a planta errada com um rio. O decreto só funcionaria se Margarida mantivesse a boca fechada para a penúria e aberta apenas para a abundância. Margarida concordou. Estava disposta a fazer qualquer coisa. Então Florence ensinou as palavras, ensinou como pronunciá-las, ensinou em que momento do dia declará-las e ensinou os 3 erros fatais que a maioria das pessoas cometia e que bloqueavam completamente a manifestação. O primeiro erro era declarar com medo. Muitas pessoas diziam as palavras certas, mas por dentro estavam tremendo de ansiedade. Isso criava uma mensagem contraditória. As palavras diziam abundância, mas a emoção dizia escassez. E o universo sempre responde à emoção, não apenas às palavras. Florence ensinou Margarida a entrar em um estado de paz antes de declarar. Não um estado de euforia forçada, mas de paz genuína, de confiança tranquila, de certeza serena. O segundo erro era tentar controlar como a manifestação viria. As pessoas declaravam abundância e depois ficavam esperando que ela viesse de uma forma específica. Esperavam um aumento no trabalho, esperavam uma herança, esperavam ganhar na loteria. Mas ao fazer isso, limitavam os canais através dos quais o universo poderia operar. Florence disse que o decreto abria infinitas portas, mas a mente ansiosa fechava todas, menos uma. E muitas vezes, aquela porta que a pessoa deixava aberta não era a melhor. O terceiro erro era verificar constantemente se estava funcionando. Era como plantar uma semente e cavar a terra todos os dias para ver se ela estava crescendo. Essa ansiedade, essa dúvida disfarçada de curiosidade, matava a manifestação antes que ela pudesse florescer. Florence ensinou Margarida a declarar e soltar, declarar e esquecer, declarar e viver como se já fosse verdade, sem ficar monitorando obsessivamente os sinais. Margarida foi para casa naquela noite com o decreto gravado na mente. Ela não dormiu. Ficou repetindo as palavras, tentando sentir a paz que Florence havia descrito. No início foi difícil. Sua mente continuava voltando para a dívida, para os cobradores, para a carta de despejo, mas ela persistiu. Cada vez que um pensamento de penúria surgia, ela substituía pelo decreto. Era exaustivo, mas ela não desistiu. No segundo dia, algo começou a mudar, não externamente, internamente. Ela sentiu uma leveza que não experimentava há anos. A dívida ainda existia, os cobradores ainda a ameaçavam, mas ela se sentia diferente. Sentia que algo estava em movimento, mesmo que não pudesse ver. Era como sentir a corrente do rio mesmo estando na margem. No terceiro dia, ela recebeu uma ligação estranha. Era um advogado que ela não conhecia. Ele disse que estava tentando localizá-la há meses sobre um assunto relacionado a seu falecido marido. Margarida sentiu o coração acelerar, pensando que era mais uma dívida. Mas não era. O advogado explicou que o marido dela havia feito um investimento muitos anos atrás, antes mesmo de se casarem. Um investimento que todos pensavam ter falhado. Mas a empresa tinha sobrevivido, crescido, e agora estava sendo vendida. E como viúva, Margarida era a beneficiária. Ela perguntou quanto era. O advogado disse que precisava confirmar os números finais, mas a estimativa inicial era entre 200 e 300 mil reais. Margarida deixou o telefone cair. Suas mãos tremiam.
em 3 dias. Apenas 3 dias após declarar o decreto de Florence, o dinheiro estava chegando de uma fonte que ela nem sabia que existia. Mas a história não termina aí. É aqui que a maioria das pessoas teria cometido um erro fatal. A maioria teria começado a comemorar, a contar para todo mundo, a gastar mentalmente o dinheiro antes de recebê-lo. Margarida quase fez isso, mas lembrou das instruções de Florence. 7 dias. O decreto era para 7 dias, e ainda faltavam 4. Ela continuou declarando, continuou mantendo a boca fechada para a penúria. Continuou vivendo como se a abundância já fosse sua realidade permanente, não apenas um evento isolado. E no 7º dia, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Uma segunda ligação. Dessa vez era um antigo sócio do marido que queria comprar os direitos de uma patente que o marido havia registrado. Uma patente que Margarida nem sabia que existia. O valor oferecido era de R$75 mil, em 7 dias. Margarida havia recebido notícias de que receberia aproximadamente R$375 mil. Mais do que o dobro de sua dívida. Dinheiro que veio de fontes que ela desconhecia, por caminhos que ela jamais poderia ter planejado. O universo havia respondido ao decreto de Florence de formas que a mente de Margarida nunca poderia ter imaginado. Quando ela voltou ao limiar de Florence para contar o que havia acontecido, Florence apenas sorriu. Não com surpresa, mas com confirmação. Era assim que funcionava. Era assim que sempre funcionava para quem entendia a lei e aplicava corretamente. O decreto não criava dinheiro do nada. Ele abria os canais, removia os bloqueios e permitia que a abundância que já existia no campo de possibilidades se manifestasse na realidade física. Agora você deve estar se perguntando qual era exatamente o decreto. Quais eram as palavras que Florence ensinou a Margarida naquela tarde de inverno? E eu vou revelar. Mas antes, preciso que você entenda algo crucial. As palavras sozinhas não têm poder. O poder está na combinação das palavras certas, no momento certo, com a emoção certa e com a consciência certa. Se você simplesmente repetir as palavras como um papagaio, nada acontecerá. Você precisa internalizar o que Florence ensinou sobre os 3 pilares e os 3 erros. O decreto completo que Florence ensinou tinha 3 partes, como mencionei. A primeira parte era uma declaração de limpeza. Florence acreditava que muitas pessoas carregavam bloqueios energéticos de vidas passadas, de ancestrais, de experiências traumáticas, que impediam o fluxo da abundância. Antes de pedir mais, era necessário limpar o caminho, remover as pedras do rio para que a água pudesse fluir livremente. A primeira parte do decreto era assim: eu perdoo completamente todos que me devem, assim como perdoo todas as dívidas do passado, presente e futuro. Eu libero todo o ressentimento, toda a raiva, toda a mágoa relacionada a dinheiro. Eu limpo minha consciência de toda a memória de penúria. Florence explicou que essa parte era essencial, porque muita gente carrega raiva de quem lhe deve, ou ressentimento de situações passadas, onde foram enganadas ou prejudicadas financeiramente. Esse ressentimento cria um bloqueio energético que impede a abundância de fluir. É como tentar encher um copo que já está cheio de veneno. Primeiro, é necessário esvaziar o veneno, para que a água pura possa entrar. A segunda parte do decreto era uma declaração de abertura. Florence ensinava que muitas pessoas estavam fechadas para receber. Elas haviam sido programadas desde a infância para acreditar que não mereciam abundância,
que dinheiro era sujo, que pessoas ricas eram más, que era mais nobre ser pobre. Essas crenças criavam uma resistência inconsciente, que bloqueava a manifestação, mesmo quando a pessoa conscientemente desejava abundância. A segunda parte do decreto era assim: eu abro todos os canais da minha vida para a abundância divina. Eu mereço receber. Eu aceito receber. Eu estou pronta para receber agora. Que a riqueza venha a mim, de fontes esperadas e inesperadas, por caminhos conhecidos e desconhecidos. Florence enfatizava especialmente a parte sobre fontes inesperadas e caminhos desconhecidos. Era isso que diferenciava um decreto de poder de um pedido comum. A mente humana é limitada. Ela só consegue imaginar algumas poucas formas de receber dinheiro. Mas o universo tem infinitas possibilidades. Ao declarar abertura para o inesperado, você permite que o universo use sua sabedoria infinita para encontrar o melhor caminho. A terceira parte do decreto era a mais poderosa e a mais perigosa. Era a declaração de consumação. Florence tirou essa estrutura diretamente dos ensinamentos bíblicos, especificamente de Marcos 11, versículo 24, onde Jesus disse que tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes e será vosso. Não crede que recebereis no futuro. Crede que já recebestes no passado, como algo já consumado. A terceira parte do decreto era assim: eu agradeço, porque já está feito. A dívida está quitada. A abundância é minha realidade agora. O universo conspira a meu favor, mas em todos os momentos. Está consumado, está consumado, está consumado. Florence ensinou Margarida a repetir está consumado 3 vezes. Porque 3 era o número da manifestação completa. Em muitas tradições espirituais, o 3 representa a síntese entre o mental, o emocional e o físico. Ao declarar 3 vezes, você estava ancorando a manifestação nos 3 níveis de existência. O decreto completo, então, era uma combinação dessas 3 partes e deveria ser declarado em um momento específico do dia. Florence ensinou que o melhor momento era imediatamente ao acordar, antes que a mente consciente estivesse completamente ativa, quando o subconsciente ainda estava receptivo, e novamente à noite, imediatamente antes de dormir, quando o subconsciente voltava a estar acessível. Eram apenas 2 momentos por dia, pela manhã e à noite, mas esses 2 momentos eram janelas de poder, onde a conexão entre consciente e subconsciente estava mais permeável. Florence comparava esses momentos a limiares, como o crepúsculo entre dia e noite, onde os mundos se tocam, onde a magia é mais fácil. Mas o decreto sozinho não era suficiente. Florence enfatizava que o restante do dia era igualmente importante. Era o que ela chamava de viver o decreto. Não bastava declarar abundância por 10 minutos e depois passar o dia todo reclamando de dinheiro. Era necessário manter a consciência de abundância ao longo do dia inteiro. Isso não significava ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existiam. Significava escolher conscientemente, não alimentar os problemas com energia. Significava recusar-se a dar poder à penúria, através das palavras. Florence contou a Margarida sobre outro cliente que havia falhado completamente com o mesmo decreto. Era um homem que também tinha dívidas enormes. Ele declarou o decreto fielmente por 7 dias. Mas durante esses mesmos 7 dias, ele passou horas reclamando da situação, para amigos, discutindo a dívida com a esposa
e calculando obsessivamente quanto faltava. No final dos 7 dias, nada havia mudado. Na verdade, a situação havia piorado. O problema era que ele estava dando muito mais energia à penúria do que à abundância. Era uma questão matemática espiritual. Se você declara abundância por 10 minutos e penúria por 10 horas, qual mensagem o universo recebe com mais força? A penúria, obviamente. O homem havia sabotado seu próprio decreto, sem perceber. Florence ensinou que as palavras são como sementes. O decreto é a semente da abundância. Mas depois de plantar a semente, você não pode ficar pisoteando o jardim. Você precisa proteger a semente, dar água, dar sol e, principalmente, não plantar ervas daninhas ao redor dela. Cada palavra de penúria que você pronuncia é uma erva daninha que compete com a semente da abundância. Se você planta mais ervas daninhas do que sementes boas, adivinhe o que vai crescer no seu jardim. Agora, eu prometi revelar os 3 erros fatais que bloqueiam a manifestação. E já mencionei eles brevemente, mas eles são tão importantes que preciso aprofundar. Porque mesmo que você conheça o decreto perfeito, mesmo que o declare no momento certo, se cometer qualquer um desses erros, nada vai funcionar. O primeiro erro fatal é declarar com a emoção errada. Florence descobriu que o universo não responde apenas às palavras. Ele responde à vibração por trás das palavras. E a vibração é determinada pela emoção. Se você declara abundância enquanto sente medo, a vibração que sai é de medo, não de abundância. Se você diz, eu sou rico, enquanto seu coração dispara de ansiedade, o universo recebe a mensagem, eu tenho medo de ser pobre. Para corrigir esse erro, Florence ensinou uma técnica simples, mas poderosa. Antes de declarar o decreto, você deve entrar em um estado de gratidão. Pense em algo pelo qual você genuinamente sente gratidão. Pode ser algo pequeno, o sol da manhã, o sabor do café, o sorriso de alguém que você ama. Sinta essa gratidão no seu coração. Deixe ela expandir. E só então, desse lugar de gratidão, declare o decreto. A gratidão é a emoção mais poderosa para a manifestação, porque ela pressupõe que você já recebeu algo. Ela é a emoção do ter, não do querer. O segundo erro fatal é tentar controlar o como. Florence chamava isso de o pecado de Lot. Na Bíblia, a esposa de Lot olhou para trás, quando estava fugindo de Sodoma, e foi transformada em estátua de sal. Florence interpretava isso espiritualmente. Olhar para trás, ou olhar para os lados tentando ver como a manifestação vai chegar, paralisa o processo. Você se transforma em estátua, incapaz de avançar, porque está mais preocupado com o mecanismo do que com o resultado. Quando você declara abundância, seu trabalho termina aí. O como é responsabilidade do universo. E o universo é infinitamente mais criativo do que sua mente limitada. Quando você insiste que o dinheiro venha de uma forma específica, você fecha milhares de portas e deixa apenas uma aberta. E muitas vezes, aquela única porta que você deixou aberta não é a melhor. O universo pode estar tentando entregar sua abundância através de uma herança inesperada, de um encontro casual. É de uma oportunidade que você nem reconhece, porque está obcecado esperando de outra forma. O terceiro erro fatal é a verificação ansiosa. Florence comparava isso à criança que planta uma semente e fica cavando a terra todos os dias para ver se ela está crescendo. Obviamente, ao fazer isso, a criança mata a semente. Da mesma forma,
Quando você fica verificando obsessivamente se o decreto está funcionando, se já chegou algum dinheiro, se já apareceu algum sinal, você está demonstrando dúvida. E a dúvida é o veneno da manifestação. Declarar e soltar. Esse era o mantra de Florence. Declare o decreto com toda convicção. Depois, solte. Vá viver sua vida. Faça suas tarefas. Cuide de suas responsabilidades. Não fique monitorando. Não fique esperando ansiosamente. Viva como se já fosse verdade. E deixe o universo trabalhar nos bastidores. Quanto menos você interfere, mais rápido funciona. Agora, há algo ainda mais profundo que Florence ensinou a Margarida naquela tarde, e que poucas pessoas conhecem. Ela explicou por que o prazo de em breve, muito em breve, não era arbitrário. Na tradição bíblica e em muitas tradições espirituais, 7 é o número da completude. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. As 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris, 7 chakras principais. O número 7 aparece repetidamente em textos sagrados como um marcador de ciclos completos. Florence acreditava que, quando você declara um decreto com fé absoluta, sem dúvida, sem verificação ansiosa, o universo precisa de um ciclo completo para reorganizar a realidade em torno da sua declaração. E um ciclo completo é de em breve, muito em breve. Não porque o universo seja lento, mas porque a manifestação precisa se ancorar nos 3 níveis. Primeiro, no nível mental, depois, no emocional e, finalmente, no físico. Cada nível leva aproximadamente 2 dias para se alinhar. O 7º dia é o dia da integração, quando tudo se consolida na realidade material. Por isso, Florence insistia que Margarida continuasse declarando durante todos os em breve, muito em breve, mesmo depois de receber a ligação do advogado no 3º dia. O ciclo ainda não estava completo. A manifestação inicial era apenas o começo. Se Margarida tivesse parado de declarar após o 3º dia, pensando que já tinha funcionado, ela poderia ter bloqueado a segunda manifestação, que veio no 7º dia. Muitas pessoas cometem esse erro. Recebem um sinal, uma manifestação parcial, e param de declarar pensando que o trabalho está feito. Mas estão interrompendo o ciclo antes da conclusão. Há também um aspecto que Florence raramente discutia publicamente, mas que ela revelou a Margarida por causa da gravidade de sua situação. Ela explicou que, em alguns casos, especialmente quando as dívidas são muito grandes, ou quando há bloqueios kármicos profundos, pode ser necessário fazer o ciclo de em breve, muito em breve, mais de uma vez. Não porque o decreto não funcione, mas porque algumas manifestações requerem mais tempo para se ancorar completamente. Florence comparava a construir uma casa. Uma casa pequena pode ser construída rapidamente. Uma mansão leva mais tempo. Não porque os pedreiros sejam incompetentes, mas porque a estrutura é mais complexa. Da mesma forma, manifestar uma quantia pequena pode acontecer em um ciclo de em breve, muito em breve. Manifestar uma transformação financeira completa pode requerer 2 ou 3 ciclos consecutivos. O importante era não desistir. Era não interpretar a falta de resultados imediatos como fracasso. Era confiar no processo. Florence conhecia pessoas que haviam declarado por 21 dias, 3 ciclos completos, antes de ver a primeira manifestação. E quando veio, foi muito maior do que esperavam. O universo estava apenas preparando o terreno para uma entrega mais abundante. Agora quero falar sobre algo que Florence considerava
o segredo dos segredos. Algo que ela só revelava para alunos muito avançados. Era sobre o que ela chamava de a lei da graça versus a lei do karma. A maioria das pessoas vive sob a lei do karma. Olho por olho, dente por dente. Você colhe o que planta, causa e efeito. Essa lei é real e funciona para a maioria das situações da vida. Mas Florence descobriu que existe uma lei superior. Uma lei que pode superar o karma. Uma lei que pode dissolver dívidas kármicas instantaneamente. Ela chamava de lei da graça. A lei da graça opera através do perdão incondicional e da gratidão absoluta. Quando você perdoa completamente, você dissolve o karma negativo que estava atraindo penúria para a sua vida. Quando você agradece antecipadamente, você ativa uma frequência tão elevada que transcende a lei de causa e efeito comum. Foi por isso que a primeira parte do decreto de Florence era sobre perdão. Não era apenas um exercício espiritual. Era uma ativação da lei da graça. Era uma forma de mudar de paradigma, de sair do ciclo kármico de dívida e merecimento, e entrar no ciclo da graça onde a abundância flui livremente. Não porque você mereça, mas porque você está alinhado com a fonte de toda a abundância. Margarida carregava muito ressentimento do marido falecido. Ela sentia que ele a havia abandonado com as dívidas. Sentia raiva dele por ter feito investimentos arriscados que faliram. Sentia que havia sido injustiçada. Esse ressentimento era um bloqueio kármico gigante. Enquanto ela mantivesse essa raiva, ela estaria presa na lei do karma, colhendo penúria porque estava semeando ressentimento. Quando ela declarou a primeira parte do decreto, perdoando completamente, ela soltou todo esse ressentimento. Não foi fácil, não foi instantâneo. Levou os primeiros 3 dias para ela realmente sentir o perdão. Não apenas dizê-lo, mas quando o perdão se tornou genuíno, o bloqueio se dissolveu. E foi exatamente nesse momento que a ligação do advogado veio. Não por coincidência, por sincronia. A manifestação externa refletiu a transformação interna. Florence dizia que as situações externas são sempre espelhos das situações internas. Se você quer mudar o que vê no espelho, não adianta tentar mudar o reflexo. Você precisa mudar a si mesmo. Se você quer abundância externa, precisa criar abundância interna primeiro. Abundância de gratidão, abundância de perdão, abundância de fé. E então, a abundância material simplesmente reflete essa abundância interior. Você que está ouvindo isso agora, precisa fazer uma escolha. Você pode continuar vivendo como sempre viveu, declarando penúria todos os dias através de suas reclamações, seus medos, suas preocupações. Pode continuar alimentando a planta venenosa enquanto a semente da abundância morre de fome. Pode continuar esperando que as coisas mudem magicamente, sem que você mova uma palha. Ou você pode fazer como Margarida fez. Pode decidir agora, neste instante, que algo vai mudar. Pode pegar o decreto que Florence Scovel Shinn nos ensinou e aplicá-lo fielmente por 7 dias. Pode manter sua boca fechada para a penúria e aberta apenas para a abundância. Pode perdoar completamente. Pode abrir todos os canais. Pode declarar, como se já estivesse consumado. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Florence Scovel Shinn acreditava firmemente que não existem coincidências. Se este vídeo apareceu na sua vida, é porque o universo está tentando te entregar uma mensagem. A mesma mensagem que Margarida recebeu naquela tarde fria de 1925.
A mensagem de que você tem o poder de transformar sua realidade através da palavra falada. É como dizem por aí, a palavra tem poder. Mas o poder só funciona se você usar. O decreto só se manifesta se você declarar. O ciclo só se completa se você persistir. 7 dias. É tudo o que o universo pede. 7 dias de fé inabalável. 7 dias de boca fechada para a penúria. 7 dias de declaração no momento certo, com a emoção certa, com a consciência certa. Se essa mensagem de Florence tocou sua alma, se você sentiu algo despertar enquanto ouvia a história de Margarida, então honre essa sensação. Florence ensinava que gratidão é a porta de entrada para mais abundância. O valeu demais, logo abaixo, é uma forma de expressar essa gratidão, de fazer circular a energia da abundância, de mostrar ao universo que você está pronto para receber mais. Poucos canais revelam os ensinamentos profundos de Florence dessa forma. A maioria fica na superfície, nos clichês do pensamento positivo. Aqui você descobriu o decreto real, os 3 pilares reais, os 3 erros fatais reais. Esse conhecimento tem valor. E quando você reconhece o valor através do valeu demais, você ativa a lei da circulação que Florence tanto ensinava. Energia que circula multiplica. Energia que estagna apodrece. Você não é apenas um espectador. Você é um guardião dessa sabedoria. Faça-a circular. Agora, eu preciso te perguntar algo. Florence dizia que esta frase funcionava rápido demais e assustava as pessoas. Você tem coragem de experimentar? Você realmente acredita que merece abundância? Ou vai continuar sabotando a si mesmo com dúvidas disfarçadas de cautela? Comente agora a palavra coragem se você vai declarar o decreto hoje. Se você vai começar seu ciclo de 7 dias. Se você está pronto para receber o que o universo tem guardado para você. Não deixe para depois. Depois é onde os sonhos vão morrer. Agora é o único momento que existe. E este agora pode ser o momento que muda tudo. Florence Scovel Shinn deixou este mundo em 1940, mas sua sabedoria continua transformando vidas. Margarida quitou todas as suas dívidas e viveu em abundância pelo resto de seus dias. Ela nunca esqueceu aquela tarde fria, quando uma mulher de olhos penetrantes lhe ensinou que as palavras são varinhas mágicas e que o universo está sempre ouvindo, sempre respondendo, sempre pronto para entregar o que você declara com fé. Agora essa sabedoria é sua. Use-a bem.